Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. Sem mais demoras, vamos já dar início à Conferência do Castelo, subordinada ao tema Inteligência Artificial, que implicações para a segurança e defesa. Esta conferência resulta de uma parceria entre o Instituto da Defesa Nacional e a Administração dos Portos de Douro, Leixões e Viana do Castelo. Para dar início a este evento, vou passar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da APDL, Engenheiro João Neves. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Coronel Marinho Pereira e nele cumprimento todas as autoridades militares aqui presentes. Permitem-me também um cumprimento especial aos meus colegas do curso de Defesa Nacional do ano 2023-2024 que estão aqui na sala, que é o Sr. Presidente José Jorge Gaspar Amarante, meus colegas. É uma responsabilidade acrescida ter que vos receber aqui neste terminal. E pronto, é de facto um prazer imenso dar-vos as boas-vindas ao Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões para mais uma edição das Conferências do Castelo, desta vez dedicada a um tema tão atual como a inteligência artificial, implicações para a segurança e defesa. Em nome da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, gostaria de agradecer ao Instituto de Defesa Nacional pela parceria na organização deste evento e aos ilustres oradores, os professores Luís Borges Gouveia e Luís Coelho Antunes, por terem aceito o convite do IDN para partilhar as suas perspectivas. E de facto nós vivemos numa era em que a tecnologia avança a um ritmo sem precedentes e a inteligência artificial é sem dúvida uma das protagonistas desta transformação. Mais do que uma mera tendência tecnológica, a inteligência artificial está a moldar profundamente a forma como interagimos com o mundo, oferecendo novas capacidades para resolver desafios complexos em áreas que são muito além da indústria e abrangendo também a segurança e a defesa, como de resto é de mais evidente nos conflitos armados que estão a decorrer neste momento no Médio Oriente e também na Rússia e na Ucrânia. A inteligência artificial já é utilizada para prever e antecipar ameaças, analisando grandes volumes de dados para identificar comportamentos suspeitos potencialmente perigosos. O seu papel é especialmente relevante em cenários de cibersegurança, onde algoritmos inteligentes podem detectar padrões de ataque, reagir de forma autónoma para proteger sistemas críticos. Ao mesmo tempo, o potencial da inteligência artificial para automatizar tarefas complexas e apoiar a tomada de decisões estratégicas pode revolucionar a forma como gerimos crises e operações de defesa. No entanto, não podemos ignorar os desafios que surgem com a sua utilização. Questões como a transparência dos algoritmos, a proteção da privacidade e os riscos associados ao desenvolvimento de sistemas autónomos de combate levantam questões éticas e de governança que exigem uma abordagem muito cuidadosa. Cabe-nos garantir que o progresso tecnológico não comprometa os nossos valores fundamentais, assegurando que a inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada de forma responsável por todos. No contexto da segurança portuária, a nossa missão na APDL é garantir que estamos na linha da frente da inovação, implementando soluções tecnológicas que aumentem a eficiência e a segurança das operações. A inteligência artificial
terá em breve um papel importante nos nossos portos, desde a monitorização preditiva das nossas infraestruturas, até ao uso de drones e câmaras de vigilância inteligentes que já temos cá no Porto, ajudando a proteger os nossos ativos e a garantir operações mais seguras e sustentáveis. Espero que esta conferência seja uma oportunidade para todos nós refletirmos sobre o papel crescente da inteligência artificial e explorarmos como podemos integrar essas tecnologias de forma segura e eficaz nas estratégias de segurança e defesa. Desejo a todos uma sessão inspiradora e frutífera. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vai usar agora da palavra o chefe da delegação do Porto de IDN, Coronel Marinho Pereira. Boa tarde, novamente. Queria fazer essencialmente agradecimentos, e são muitos, porque estamos fora da nossa casa, e em nome da diretora do Instituto da Defesa Nacional, professora doutora Isabel Ferreira Nunes, e em meu nome pessoal, agradecemos a disponibilidade da administração dos portos do Douro, de Leixões e Viana, na pessoa do seu presidente da administração, o Sr. Engenheiro João Neves, e a possibilidade que nos deram de realizar esta Conferência do Castelo neste edifício icónico, autêntica obra-prima da arquitetura moderna portuguesa. Uma palavra para sublinhar toda a disponibilidade e atenção dada pela sua equipa, chefiada pela doutora Marta Salem, o meu agradecimento também. Agradecer a presença de todos, o que demonstra o interesse que as temáticas que o Instituto de Defesa Nacional promove para discussão na sociedade. Desde já também agradecer a disponibilidade dos dois ilustres conferencistas que nos vão iluminar um pouco mais e melhor sobre o tema que nos traz aqui hoje, inteligência artificial, que implicações para a segurança e defesa. Professor Dr. Luís Borges Gouveia e Professor Dr. Luís Antunes, mais uma vez, obrigado pela vossa disponibilidade. O Instituto da Defesa Nacional tem como missão principal o apoio à formulação do pensamento estratégico nacional, assegurando o estudo, investigação e a divulgação das questões de segurança e defesa. Entre outras atribuições, cabe ao Instituto da Defesa Nacional fomentar a elaboração e discussão de outras vertentes ligadas a um pensamento estratégico nacional em sinergia com os organismos públicos e privados vocacionados para tal. Também contribuir para a sensibilização da sociedade para as questões de segurança e defesa e, em especial, no que respeita à consciência para os valores fundamentais que lhe são inerentes. É para isso que estamos aqui hoje e sempre. Um bem-aja. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Sr. Coronel. Convidamos agora os senhores conferencistas e o Sr. Coronel a tomarem os seus lugares para dar início à conferência. Agora, se me dão licença, estão a ouvir bem, aqui já na tertúlia, mais à vontade, com menos formalismo, eu passaria a apresentar o primeiro interventor desta conferência, que se quer um bocado mais próxima. Melhorámos o espaço do Instituto de Defesa Nacional de Delegação do Porto. Com muito esforço conseguimos lá ter 40 pessoas, já um bocado apertadas. Aqui já evoluímos, já temos quase 70, num espaço muito confortável, que espero que gostem. Também uma das intenções foi na disponibilidade do engenheiro João Neves, quando terminou o curso e tivemos aqui um sunset muito agradável, deu-nos esta possibilidade, quando quiserem venham cá fazer coisas, e na primeira hipótese eu aproveitei.
Mandei a cana e ele pegou. Portanto, vamos dar sem mais demoras, porque já perceberam que há outro evento a seguir e não queremos ficar aqui para jantar. Vou dar início já à apresentação do primeiro conferencista, em que passo a ler um muito sucinto currículo. O professor Dr. Luís Filipe Coelho Antunes é professor catedrático do Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. É representante português no Comitê Digital Economy Policy, Organization for Economic Cooperation and Development. É membro da Academia de Ciências de Lisboa, diretor do Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade da Universidade do Porto. É membro do Conselho Geral da Universidade do Porto e vice-presidente do Conselho de Representantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Desenvolve atividade de investigação na área de segurança informática, gestão da identidade digital, privacidade e proteção de dados. Tem várias publicações científicas, orientou vários alunos de doutoramento e pertence a vários projetos de investigação nacionais e internacionais. É responsável por disciplinas e cursos na área de segurança e a sua visibilidade leva-o a ser periodicamente convidado para programas de televisão e palestras nacionais e internacionais, tendo já feito algumas palestras por convite em eventos organizados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. É sócio fundador de 3 empresas, LC Systems, Adita e Tech Privacy, spin-offs da Universidade do Porto e alojada na UPTEC. Está credenciado pelo Gabinete Nacional de Segurança para acesso à informação confidencial e superior, acrescento eu. Colabora regularmente com o Gabinete Nacional de Segurança e com a Comissão Nacional de Proteção de Dados e Procuradoria-Geral da República na área do cibercrime e é expert na ENISA, European Union Agency for Network and Information Security, nas áreas de EID, eGov e eHealth. Professor, o palco é seu. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui. É um prazer voltar a casa. Estar no IDN para mim é voltar a casa. Tenho aqui alguns colegas de 39, portanto é sempre muito divertido. Tenho que se portar bem desta vez, portanto sou eu que vou falar. E tenho aqui um conjunto de amigos a quem queria agradecer voltar aqui. O convite para vir falar sobre a inteligência artificial é sempre um convite complicado. Eu estava ali no início a conversar com o Luís e estava-lhe a dizer que ia tentar explicar o que é inteligência artificial em 20 minutos e depois gastar 2 ou 3 para aquilo que interessa, que é implicações na segurança e defesa. E porquê? Porque eu acho que é preciso desmistificar o que é inteligência artificial. Eu gosto do termo artificial ou de inteligência. Vamos ver o que é que significa. Portanto, eu vou tentar, o desafio é 20 minutos, vamos tentar ver o que é inteligência artificial e porque é que à data de hoje estamos a falar sobre a inteligência artificial. E porque é que é um desafio? Porque a inteligência artificial existe desde 1950. E até há 3, 4 anos atrás ninguém falava nisto, até ao ChatGPT ninguém falava, havia um subconjunto muito pequeno da sociedade que falava sobre inteligência artificial e de repente tudo é inteligência artificial. O pai da inteligência artificial foi o Alan Turing, é o pai das ciências da computação ou da informática, e ele desenvolveu um teste muito interessante, que é um conjunto de perguntas e tentar decidir se quem respondia era um computador ou era um humano. Eu diria que à data de hoje o computador já consegue passar este teste, tem dúvidas que seja inteligente. E eu hoje queria-vos mostrar que não é inteligente. Portanto, em 55, 56, numa primeira conferência, foi cunhado mesmo o termo inteligência artificial, foi a primeira vez que isto apareceu. Portanto, porque é que à data de hoje estamos a falar sobre inteligência artificial? Desde esta altura até à data de hoje, a inteligência artificial já teve várias sub-áreas, desde machine learning, deep learning, e hoje aquele subconjunto ainda mais restrito, o Gen AI, é o que está no hype e é aquilo que nós estamos a falar, o ChatGPT e outros que tais, o notebook LM da Google, e já toda a gente andou a brincar com isto. Portanto, começar por perceber o que é inteligência artificial. Portanto, eu para isto tenho um jogo, é sempre mais fácil explicar os conceitos com um jogo, que é ver se vocês conseguem adivinhar qual é o objeto que ali está. Okay? Eu vou-vos dar um conjunto de características do objeto e ver se vocês conseguem adivinhar o objeto. A cor é laranja daquele objeto, ele pesa aproximadamente 100 gramas, tem uma forma esférica e a textura é levemente rugosa. Alguém numa conferência há uns tempos atrás disse-me era uma bola de basquete para tentar entalar-me.
acho que todos conseguimos concordar que talvez seja uma laranja, certo? Portanto, o que é que nós acabamos de fazer? Com 4 características sobre o objeto, nós conseguimos inferir que objeto é aquele. A isto nós chamamos 4 data points sobre aquele objeto ou sobre aquela pessoa. Podia ser um humano. Okay? E o que é que nós podemos fazer sobre isto? Bem, se eu considerar o peso e a cor, eu consigo separar laranjas de uvas. Porque eu consigo criar um cluster, ou um agrupamento de laranjas, e consigo criar um agrupamento de uvas. Portanto, com base nas características dos objetos, eu consigo criar agrupamentos de objetos que partilham a mesma característica. E posso fazer agora, se eu considerar amadurecimento e se tem ou não sementes, já não consigo fazer estes clusterings. Portanto, estas características não me permitem separar. Portanto, eu tenho aqui o primeiro desafio para os boomers, como eu e o Luís, que os nossos filhos tratam-nos dessa forma. Quantos data points é que o Facebook agrega sobre cada um dos utilizadores do Facebook? Assim, vai ser um absurdo, portanto podem atirar para cima. Alguém tem uma noção? Se eu dissesse 1000, vocês ficavam escandalizados? São 52.000. O Facebook agrega 52.000 características sobre cada um de nós. Portanto, se eu com 4 pontos consigo decidir que é uma laranja, com 52.000 pontos o Facebook conhece-nos melhor do que aquilo que nós nos conhecemos a nós mesmos. Eu hoje não pus aqui, eu em apresentações com mais tempo tenho as primeiras 100 características que o Facebook agrega sobre cada um de nós, mas é disto que estamos a falar. Quando falamos sobre a inteligência artificial, falamos sobre um grande volume de dados que nós humanos não conseguimos tratar. Se me dessem 52.000 características sobre o Alfredo, eu dava atenção a 4 ou 5, o resto eu não conseguia processar. Primeiro é que é um bom amigo, mas pronto. Então, porque é que hoje estamos a falar sobre inteligência artificial e porque é que durante estes quase 70 anos isto tem vindo a evoluir? Eu diria que 2 motivos essencialmente. O terceiro é um epsilon, o desenvolvimento é muito pequeno. O primeiro ponto são os dados. O volume de dados que nós geramos à data 2 é cada vez maior. Temos um volume de dados que é impensável o humano conseguir tratar esses dados. E depois o segundo ponto é que a capacidade computacional que nós temos hoje para tratar esses dados também cresceu de uma forma exponencial. Portanto, nós temos uma capacidade computacional que permite explorar padrões nestas características sobre os objetos que um humano não consegue fazer. É isto que chamamos de inteligência artificial. Não passa disto. Queria-vos mostrar que não passa disto. Os algoritmos sim, evoluíram um bocado, ou seja, as ciências da computação evoluiu, mas não temos grandes fatores disruptivos. Eu diria que os algoritmos mais avançados são o de Deep Learning, e já queria falar só um bocadinho sobre Deep Learning, mas esta questão das LLMs e do GenAI e do ChatGPT, eu queria-vos mostrar que foi uma combinação inteligente de peças de um Lego, mas essas peças já existiam. O poder computacional é que fez o boost. Ou seja, a NVIDIA, neste momento, que é quem produz as placas gráficas, que antigamente eu usava para jogar jogos, hoje em dia usamos para a inteligência artificial, vale mais que a Microsoft à data 2. E é mesmo muito difícil comprar estas placas. Temos que esperar cerca de 6 meses para conseguir ter estes processadores. Portanto, a capacidade computacional, hoje em dia estamos a falar em desenvolvimento de computadores quânticos, eles já existem. A questão é que temos poucos qubits e a questão da estabilidade dos qubits é um problema. Portanto, capacidade computacional cada vez mais elevada, o volume de dados cada vez mais elevado, e, portanto, agora sim, agora temos aqui a tempestade perfeita, que temos a capacidade computacional para poder explorar o que ali está. O que não é mau. Atenção, não entendam mal o que eu vos vou dizer durante este período todo. Eu venho da tecnologia, acredito na tecnologia, mas temos que ter aqui também algum espírito crítico sobre o que estamos a fazer. Portanto, o grande ponto de viragem, há um conjunto de pontos de viragem, mas o Deep Blue. Quando a IBM constrói um computador que consegue ganhar um jogo de xadrez ao Kasparov, aí disseram, bem, chegamos à inteligência artificial. Eu queria-vos mostrar que ainda não é inteligência artificial. Nós, em informática, chamamos-lhe força bruta. O computador consegue descer num nível de análise de jogada-resposta, a um ponto em que o humano não consegue e, portanto, ele maximiza a jogada que vai fazer. Eu tenho uma imagem para isto, que é isso. O computador o que faz é, no início do jogo, se o meu adversário fizer uma daquelas jogadas, depois eu vou responder desta forma, o adversário responde daquela forma, e ele tenta maximizar. Eu diria que não é inteligente. Ele tem uma capacidade computacional para chegar a um nível de profundidade na análise do jogo que o humano não tem. E porquê que até esta data o humano ganhou? Porquê que até ao Deep Blue o humano ganhou? Porque consegue ser criativo, consegue perceber, ok, se eu for por este caminho eu vou perder. Portanto, já nem preciso de ir no espaço de pesquisa dali para baixo,
porque eu vou perder o jogo se fizer esta jogada. Portanto, aqui a questão da criatividade desempenha um papel importante na mensagem que eu vos queria passar. Bem, e chegamos a um ponto, e nas questões dos algoritmos Deep Learning, em que chegamos a um ponto que é algo deste género. Ou seja, que um conjunto de investigadores desenvolveu um algoritmo que, com base em radiografias, consegue inferir a raça da pessoa, só com base na radiografia, sem nenhum dado. Qual é o grande problema? É que os investigadores não sabem explicar o que é que o algoritmo fez. Qual foi o padrão que o algoritmo explorou para conseguir inferir aquela raça. Portanto, temos dados, temos um poder computacional para analisar os dados e temos aqui uma pequena lacuna que é não sabemos o que é que isto está a fazer. Mas é determinístico, está a fazer o que alguém lhe mandou para fazer. Ok. O grande problema, quando falamos, e há bocado no início falávamos em bias, é saber se o bias é do algoritmo e dos programadores, os meus alunos ou eu, ou quem me ensinou a mim, ou se o bias é do mundo real. Eu acho que o bias é do mundo real se eu treinar um algoritmo de inteligência artificial para recrutar quadros superiores com base no histórico do passado. As mulheres, tenho muita pena, mas como nunca as contrataram, vão sofrer o bias do mundo real. Eu queria-vos dar um exemplo com um bocadinho mais piada de bias do mundo real, que tem a ver com a Google e o translator da Google. Ou seja, quando a Google traduz para várias linguagens, os primórdios. Eu queria-vos falar do início, o que é que se passou. Bem, o turco é uma linguagem que é neutra para o género. Okay? E, portanto, o que é que tenho ali? Tenho um conjunto de palavras em turco e, no início, como é que o Google traduzia aquelas palavras. Então, eu vou-vos ler. Ela é uma cozinheira, ele é um engenheiro. Ele é médico, ela é enfermeira. E agora podemos começar por baixo. Ele é trabalhador, ela é preguiçosa. Ele é feliz, ela é infeliz. E aqui dá aspecto que quem programou isto era completamente enviesado e sexista. Não é verdade. Como é que isto foi feito? Para esta tradução, o que se usou como treino foi a tradução de vários documentos, desde as obras de Shakespeare, as Declarações Universais dos Direitos dos Homens, e treinamos o algoritmo com essas traduções. E as traduções eram enviesadas. E o algoritmo aprendeu com a tradução enviesada e propagou o enviesamento. Portanto, o mundo é enviesado e temos que ter cuidado na forma como treinamos os algoritmos, porque se os dados estão enviesados, o que o computador vai fazer é propagar o enviesamento. E este é um exemplo infeliz, mas feliz para aquilo que eu vos queria mostrar. Agora, queria dar aqui um salto de gigante de umas décadas e chegar àquilo que estamos a falar hoje do ChatGPT, porque eu queria mesmo gastar aqui 5 minutos no tema da segurança. O ChatGPT também não tem nada transcendente. O ChatGPT foi treinado com todos os documentos que a OpenAI conseguiu aceder na internet. Alucina porquê? Porque há documentos que dizem uma coisa, documentos que dizem o seu contrário, e, portanto, a dado momento, ele vai dizer as neiras, alucina. Mas como é que foi feito? Bem, o que a OpenAI fez foi decompor os textos em embeddings, ou seja, pegou num texto, decompôs em embeddings e depois tenta prever qual é a palavra que vem a seguir. Se eu tiver o gato sentou nu, o que ele vai ver, com base em tudo que ele não aprendeu, tudo que ele analisou estatisticamente, qual é a palavra mais provável para continuar aquilo. Okay? Não aprendeu. Então deixem-me mostrar-vos com um bocadinho mais detalhe. O que ele faz é embeddings. O que ele faz é vai tokenizar aqueles objetos 1, 2 e 3 são textos. Ele vai transformar o texto numa análise estatística, tal como está aqui. Ele tem 6 tokens com 20 caracteres e vai tentar criar uma estatística de que ele está. Para quê? Para depois tentar prever qual é o caractere que vem a seguir ou qual é a palavra que vem a seguir. Okay? E é isto que faz. A segunda pergunta que pode acontecer, que para mim foi mais surpreendente, foi como é que constrói uma frase gramaticalmente tão correta e textos espetaculares. Mais uma vez, não há novidade absolutamente nenhuma do ponto de vista das ciências da computação. O que eu tenho ali é a gramática de português, a gramática como nós construímos uma frase em português. Aqui o que eu tenho é uma gramática de linguagens de programação. Quando eu compilo um programa, aquilo que tem por trás para validar que o programa está bem feito é uma gramática. Portanto, vai ver se está correta. Em particular, chamam-se gramáticas de Chomsky, do lado das ciências da computação. E, portanto, o que a OpenAI fez para construir um texto correto do ponto de vista sintático e semântico foi usar o trabalho do Chomsky para aquilo que ali está. A parte interessante, o Chomsky ainda é vivo, é um dos pais das ciências da computação. A parte interessante é ver qual é a opinião dele sobre o ChatGPT, que está ali embaixo, não é? Na prática, o que ele diz é false promise offered by models like ChatGPT, which, far from reasoning, are only able to mimic some regularities in data. Porquê? Porque ele faz uma análise estatística dos textos,
Ele vê o que é mais provável com base naquilo que ele analisou e depois usa uma gramática para construir um texto correto. É giro, funciona. Neste momento estamos a fazer coisas muito assertivas com isto, ou seja, em vez de treinar um método deste género com tudo que existe na internet, por exemplo, treinamos com documentos só de proteção de dados. É melhor do que eu. A Filipa não me deixa dizer isto, mas dá respostas. Porquê? Porque treinamos com 4.000 documentos, decisões do Tribunal Europeu de Justiça que eu não conheço, e que de repente eu pergunto quais as decisões do Tribunal Europeu de Justiça que fazem isto. E ele diz qual é e põe-me o PDF para eu validar que está lá naquele PDF. Portanto, agora já não alucina. O que eu acho do futuro de coisas como o ChatGPT é que, com uma base de conhecimento escolhida por especialistas, nós vamos ter um auxiliar, não é alguém para decidir por nós, mas que nos vai acelerar muito o trabalho. Vai ter impacto na defesa e na segurança. Portanto, agora entrar com a aplicação da inteligência artificial naquilo que nos trouxe cá, na defesa e segurança. Eu peço desculpa, mudei para inglês, reciclei alguns slides, isto já foi ajudado um bocadinho. Portanto, Warfare Systems, decisões estratégicas, tomada de decisão. Aqui sim, eu acho que a inteligência artificial é muito, muito importante para a tomada de decisão. Vamos ter que ter uns cuidados, eu vou-vos mostrar no fim 2 slides com alguma piada sobre os cuidados. E porquê é que é importante para a tomada de decisão? Porque nós temos um volume de dados de tal forma elevado que nenhum humano consegue tratar. Portanto, a inteligência artificial é muito útil na procura de padrões e depois, com base nestes padrões, dar alguns insights ao humano para tomar a decisão. Portanto, simuladores. A inteligência artificial para criar simuladores, sim, já acontece cada vez mais. Reconhecimento de um determinado objetivo, com base em todo o Intel e toda a informação que é recolhida, sim, também já acontece. Threat monitoring, ou seja, monitorizar ameaças, sim, se... E atenção, do ponto de vista de ciências da computação, nós temos um termo que é muito básico, que é garbage in, garbage out. Se os dados com que eu vou treinar os meus modelos de inteligência artificial forem lixo, ele vai produzir lixo. Portanto, já estão a ver o que é que eu vos vou mostrar a seguir. Enquanto alguém da cibersegurança, eu gosto sempre de quebrar os sistemas. Por muito que hajam sistemas de inteligência artificial que façam tudo isto e bem, se eu modificar os dados de origem, eu manipulo a conclusão e a tomada de decisão. Certo? Quando falamos, e há bocado o presidente da APDL falava em circuito CCTV por toda a APDL, se eu conseguir interferir com o feed de imagens de um desses circuitos e alimentar a inteligência artificial com o meu feed, eu vou manipular a decisão. Portanto, eu tenho alguns exemplos. Warfare Systems, portanto, desde armas, sensores, navegação, já está a acontecer. Do ponto de vista de termos algoritmos de inteligência artificial para nos ajudar como sistema de apoio à decisão, aumenta a eficiência, reduz o erro humano, sim, reduz o erro humano, e de alguma forma minimiza as questões de manutenção. A parte interessante é que o Pentágono, do ponto de vista de sistemas autónomos, e aqui eu sou muito, muito crítico nos sistemas completamente autónomos, não é? Já criou ali um conjunto de documentação com um conjunto de regras éticas. Há uma ex-juíza do Tribunal Constitucional em Portugal com quem eu colaboro e que me disse o seguinte: a ética é uma treta. Eu lembrei-me de Jorge Jesus quando disse que o fair play também é uma treta, não é? É uma treta. O que ela diz é, ou está na lei, está mapeado na lei, ou se vamos confiar num discernimento ético de cada um dos seres humanos. Eu concordo com ela, nunca tinha pensado nisso, mas tendo a concordar com ela, é uma treta. Portanto, várias situações, decisões estratégicas, sim, aqui era aquilo que eu estava a dizer. Eu acho que aqui é mesmo muito útil se os dados forem fiáveis. Processamento de dados e investigação também, mais uma vez, muito útil. Do ponto de vista de simulação, já existe, com base em AI, já se faz muito isto. Reconhecimento de objetivos, com base em Intel que foi agregado. Portanto, estamos a ver quando o volume de dados é muito elevado e um humano não consegue tratar, aqui é interessante. Eu deixava esta parte mais para o fim, para a discussão com vocês, que é muito mais útil. Só tenho 2 slides antes de acabar. O primeiro, eu espero poder pôr a tocar. Reparem. Com uma t-shirt com sinal de stop, ele vai manipular a condução autónoma. A estrada não tem stop nenhum. E ele tem um stop na t-shirt. E isto é inteligência artificial. Nós, se manipularmos os dados, pode ser muito inteligente, mas vai correr mal. Okay? Só
só tenho mais um slide, que é para recuperar aqui o humano na questão da inteligência artificial, que é este carro. Suponhamos que este carro estava ali através de condução autónoma. O que é que ia acontecer a este carro? Não sei. Trapped. Qualquer humano... Ele entra. A parte deliciosa é que ele tracejado do lado de fora, não é? Entra. Qualquer humano metia a primeira e saía dali. Certo? A inteligência artificial fica lá aprisionada. Portanto, há aqui ainda alguma esperança no humano e na decisão do humano. Mas se calhar deixo espaço para o Luís e para a discussão depois. Eu acho que a discussão é muito mais interessante. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Eu bem disse que ia nos eliminar um pouco sobre isto, mas se calhar foi tanto, o foco é tão forte, ficamos aqui um bocado... Os seus colegas portaram-se bem? Pronto, vamos ver depois no debate. Exatamente. Eu passava desde já a apresentar o próximo conferencista, professor Dr. Luís Borges Gouveia, professor catedrático da Universidade de Fernando Pessoa, doutor em Ciência da Computação pela Lancaster University, Reino Unido, mestre em Engenharia Eletrónica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, licenciado em Ciências de Computadores, Matemática Aplicada pela Universidade Portucalense, é habilitado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade de Aveiro. Na Universidade de Fernando Pessoa é coordenador do programa doutoral em Ciências de Informação, especialidade de Sistemas de Informação, Tecnologias e Gestão e membro eleito do Conselho Estratégico da Universidade. Pertence ao Conselho Consultivo e Direção Norte da APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, uma ONG portuguesa com tradição na discussão e divulgação de questões digitais na sociedade, com mais de 20 anos. Leciona há 30 anos no ensino superior, tendo colaborado com universidades em Portugal e no estrangeiro, nas suas áreas de atuação, com orientação com sucesso de 9 bolsas de pós-doutoramento, 49 doutoramentos e 32 mestrados. Publicou 39 livros e mais de 300 artigos científicos e possui mais de 1000 textos e comunicações de natureza científica ao longo da sua carreira no ensino superior. Os seus interesses estão relacionados com o digital e como explorar o seu potencial para melhorar a atividade humana. Há bocado não referi, mas refiro agora, ambos os conferencistas são auditores do curso de Defesa Nacional. Professor, a palavra é sua. Obrigado. Ora, então, a primeira coisa que eu gostaria de agradecer o convite, né? E também de dizer que são umas conversinhas que são, acho interessantes. Já passou, já me retirou a necessidade de explicar o que é a inteligência artificial. Eu também não faria aqui, até porque não concordamos necessariamente com tudo. E isso levava-nos a uma discussão de muito tempo. Mas nós aqui estamos para falar sobre a estratégia de segurança e defesa e sobre os impactos que a inteligência artificial nas suas diferentes vertentes poderão ter, nomeadamente por aquilo que exige, e isto aqui talvez seja importante, né, que é a questão da extra-inteligência e do facto que nós estamos no limiar da capacidade cognitiva humana. Qualquer que seja a nossa noção de inteligência artificial, ela vai ser ultrapassada e isso dá, enfim, um conjunto de situações limites com meios e capacidades com as quais nós temos que, inclusivamente, pensar em nos defender da própria inteligência artificial. Aqui, os nossos pais fundadores é o Russell e o Norvig, né? O livro que está na internet pode ser usado e que diz que a inteligência artificial é um conjunto de teorias técnicas usadas para criar máquinas capazes de simular a inteligência humana. Eu arrisco uma definição, estas coisas se a catedrático dá para dar-nos essa sinal de liberdade, que é uma área da ciência dos computadores que estuda a criação de máquinas inteligentes que trabalham e reagem como aos seres humanos, aprendendo, planeando, classificando, resolvendo problemas e reconhecendo dados, informação e conhecimento com o objetivo de criação de aplicações autónomas ou de suporte à atividade humana. E, portanto, há aqui, enfim, uma definição muito larga, com várias opções possíveis, mas efetivamente já com um conjunto de capacidades interessantes. Isto é a Google e a OpenAI,
que nos colocam, neste momento nós devemos estar alguns a atingir um nível 2 do DeepMind, da Google, com pelo menos 50% de competências já colocadas, e os nossos amigos do ChatGPT, sim, que já foi treinado e já está em testes, né? Portanto, em dezembro deve sair, né? Ele diz-me, alguns em dezembro antes do Natal vai sair, e que já tem capacidades que, curiosamente, a Anthropic já lançou de agentes. E, portanto, nós estamos, assim, alguns, de certeza, no nível 2, para o nível 3, a caminho do nível 3. Isso é um aspecto interessante. Este aqui também, as características dos sistemas. Tenho que falar para aqui para gravar. Eu não gosto de gravações. Usam dados para gerar resultados como previsões, conteúdos que se falaram aqui, recomendações ou decisões. É baseada em máquinas, portanto há aqui muito numa máquina que isso significará, e também com diferentes graus de autonomia. E aqui vemos, do ponto de vista de um aspecto que é a regulação que no contexto no seio da Europa está a ser tomada, não é? Portanto, nós optamos, era outro tema de discussão muito interessante, e vemos aqui a introdução daquilo que é, juntamente com o NIS 2, que eu até julguei que o Luís ia falar do NIS 2 e do RGPD, e também deste aqui, portanto é um mix muito bom neste momento destas três situações, e que tem a sua introdução. Isto deve ser, para quem quiser atuar na área, alinhado do ponto de vista comercial, é um aspecto importante. Este aqui é de 24 de outubro, portanto estamos há 5 dias atrás. Houve um memorando presidencial do Biden, provavelmente é o último a ele colocar, e que é importante, que tem aqui os links, ficam com a apresentação e depois vão poder ir a essas, e que complementa a ordem que tu referiste sobre as normativas éticas e as regras de aplicação, de engagement, portanto, que é no fundo de decisão tal, autónoma. E este é um memorando muito interessante, porque neste memorando isto consagra-se o duplo uso da tecnologia. Como sabem, portanto, além do uso civil, também o uso militar. E depois tem aqui 40 páginas que na mesma altura foram colocadas, que é muito interessante e que mudam a doutrina nesta área e na área dos serviços de informação. Provavelmente a adaptação, já agora à guerra híbrida do Gerasimov, provavelmente está aqui essa posição. E agora usei uma inteligência artificial para fazer os gráficos, para ficarem bonitos, e que se chama Guardanapkin, e vou falar muito rapidamente sobre alguns aspectos. Quando nós falamos de segurança e defesa, nós temos riscos de segurança, não é? Portanto, quando temos uma arma tão poderosa, ela está a algures que pode ser capturada ou transformada, mas também temos níveis de segurança aumentados, assim como, obviamente, preocupações éticas. Isto é, as regras com que nós nos regulamos, enquanto grupo de pessoas, comandadas ou não comandadas, vai ser implicado, e não é suficiente, quer na tomada de decisão, quer na privacidade. Portanto, e muito daquilo que eram as nossas doutrinas de segurança eram doutrinas de discrição. Portanto, nós abatemos a privacidade, temos problemas interessantes. E os riscos de ética aí são, por um lado, que nós não estamos habilitados a compreender na íntegra todos os fatores. Por outro lado, não temos diretrizes ou guidelines que nos possam, enfim, informar sobre o que deve fazer. Veio sem manual de operação, e tem um potencial para mau uso que é significativo. E logo também dilemas éticos e morais que são interessantes. Aliás, no dia 24 ultrapassamos aquela dificuldade que era definir, do ponto de vista militar, do ponto de vista ocidental, a inteligência artificial pelo duplo uso. Esse dilema foi ultrapassado apenas há 5 dias. Depois eu posso explicar também o que é que eu acho que deu, do ponto de vista, disparou essa preocupação neste momento. As ameaças de segurança de organizações
menores ou indivíduos, quer sejam milícias, como aquelas que nós temos no Extremo Oriente, ou que sejam pessoas, ou sejam pessoas de talento desalinhadas, aquilo que nos dão é um mix em que nós temos, por um lado, o empoderamento das organizações e a democratização da tecnologia, os custos de utilização e de exploração são cada vez mais baixos, e isso é um aspecto importante, e, por outro lado, o acesso às ferramentas sofisticadas e os talentos individuais é cada vez mais resultado do conhecimento e do tempo investido para isso. Ou seja, eu preciso de uma aldeia para educar uma criança, eu preciso de um ambiente estável, não é, que me permita que as pessoas que nós educamos, e nós estamos num dos valos de engenharia mais importantes da Europa, fiquem cá. E não vão para sítios que são sítios até estranhos. Equilibrando o potencial e os riscos da IA, o que é que nós temos? Cada vez mais um conjunto de benefícios que não são visíveis e um conjunto de riscos que nós conseguimos perceber, não é? Que as coisas podem ser mal usadas e que há ameaças efetivas à segurança, até com novas vulnerabilidades a surgir todos os dias, e aquilo que nós temos de aprendizagem optimizada é que nós vamos saber que vão aparecer coisas disruptivas. Ou seja, nós percebemos isto, mas aquilo não sabemos. E do ponto de vista cognitivo, é uma guerra de conhecimento. Isso é curioso, portanto, nós precisamos estar em constante vigília e em permanente tertúlia, no sentido de estarmos com capacidade de compreender e de responder a esse tipo de situações. O potencial disruptivo e o duplo uso da IA, portanto, eu agora posso pôr duplo uso, ele foi consagrado no conceito, pelo menos no contexto da NATO, indiretamente, e aquilo que nós temos é o civil-militar e depois com alta disrupção, com baixa disrupção. Temos os usos civis de baixo impacto, os usos militares controlados e depois temos as aplicações civis inovadoras, com altas tecnologias e os avanços militares. E aqui, por exemplo, os caças não tripulados ou aquilo que os nossos amigos da Ucrânia fizeram. Há um livro muito interessante, eu gosto muito do Malcolm Gladwell, que se chama A Máfia dos Bombardeiros, e que aprendi nesse livro uma coisa muito interessante, que o custo do projeto Manhattan foi o segundo maior custo. O primeiro custo foi a mira dos bombardeiros. E esse custo maior deu origem a um dispositivo que é para nós termos bombas inteligentes. A máfia dos bombardeiros era uma doutrina que nós devíamos ter e, curiosamente, depois o Harris, para quem conhece história militar sabe de quem estou a falar, acabou por negar e usou para bombardear indiscriminadamente na Segunda Guerra Mundial. Mas esse projeto, que demorou e só esteve disponível praticamente no final do conflito, é completamente diferente daquilo que os nossos amigos ucranianos conseguiram fazer num ano com a inteligência artificial e com os drones. E sem os recursos. Não sei se nós estamos a perceber bem a enormidade do facto de eles conseguirem meter num sítio com 90 centímetros de diâmetro, com ventos e com instabilidade, não é? Largado de um dispositivo que tinha pouco mais do que 6 vezes o peso da granada, se é que tinha, não é? Portanto, para quem conhece física, sabe a enormidade do feito que eles conseguiram e daquilo que foi conseguido em tão pouco tempo. Melhorar a segurança com a integração da IA é passar da análise humana, que é limitada em dados, isso já aqui foi falado, para a segurança pública nacional melhorada com a análise de dados a tempo real. Depois podemos falar o que é que significa passar da inteligência artificial naquilo que é a aprendizagem automática para aquilo que é as redes neuronais e a aprendizagem profunda, porque é realmente a diferença de podermos demorar a processar os dados ou detectar, praticamente em tempo real, aquilo que acontece à frente. Portanto, é essa
a diferença. O fim da privacidade, a análise preditiva tem os dados históricos, dados a tempo real, e com isso as ameaças potenciais, e algumas delas são das derivas radicais do próprio Estado, das próprias organizações, que curiosamente já foram previstas no relatório minoritário, não é? É esse o nome, e que tem a ver com que as autoridades possam prever, ver antes, agir proativamente, não é? Dizer, por exemplo, para mim, se pusessem isso, uma mesa com comida, como podem ver pela minha figura, não é? Se tivesse lá um robô que estava sempre a dizer eu nem precisava de mexer, não é? Portanto, essa é a questão que está aí. As mudanças na forma como lidamos com as questões de resposta e dissuasão também mudam. No contexto da resposta pública, o enquadramento legal terá que ser modificado, ele já está. Muita da legislação está a passar para a análise de risco. É uma inovação na Europa, não é? O acesso à informação e a tomada de decisão, com mudanças muito grandes. É que é nestas duas que nós podemos fazer ou ações malévolas ou proteção às vulnerabilidades. Portanto, toda a informação que é disponibilizada tem que ser contida. E toda a decisão tem que ser segmentada. Não é? Portanto, nada que a segurança não tenha já resolvido há muito tempo. Do ponto de vista militar, já foi aqui referido, portanto, os sistemas autónomos, o treino, a logística e o desenvolvimento tático vão ter alterações significativas. Não só no teatro de operações, como põe o teatro de operações longe daquilo que eram as frentes. Aliás, esse conceito é um conceito que também não é novo na Marinha, não é? A partir da Segunda Guerra Mundial deixou-se de ter a situação de vista, não é? Portanto, os porta-aviões fizeram com que as iniciativas fossem à distância. Implementar a inteligência artificial na segurança e defesa tem prós e contras. Eu não os vou amassar muito com isso, porque há coisas mais interessantes à frente, mas estão a ver aqui, este aqui é muito interessante. Quebra na cadeia de comando. É? Ou seja, até como nós estamos, do ponto de vista militar organizados, ou do ponto de vista operacional das operações de uma empresa, isto é muito, muito interessante. E logo ao pé deste aqui, que o nosso amigo diz também, poderá dizer algumas coisas interessantes. A vulnerabilidade das nações devido à dependência é riscos de cibersegurança, perda de supervisão humana, disrupção da cadeia de comando e perigo de conflito. Todos eles com aspectos que são interessantes. Aliás, vamos ver se nós já não temos alguma doutrina nas eleições próximas dos Estados Unidos e daquilo que se está a desenvolver, que com certeza todos nós já lemos sobre isso. A IA molda o futuro de forma incerta, portanto exige investimento em proatividade e antecipação, e isso significa, de algum modo, e eu aí acho que a questão ética é importante. Nós temos que... O que é ética? Ética são conceitos partilhados. E neste momento as nossas sociedades, ou por disrupção induzida, e não vou entrar por aí, ou pela nossa dificuldade neste momento de nos focarmos, nós não temos conceitos partilhados. Nós não conseguimos definir o que é um homem e o que é uma mulher. Nós não conseguimos definir o que é legal e o que é ilegal e coisas desse género. Portanto, é isso que a ética tem a ver com essas coisas, porque tem a ver depois com a necessidade de separar e com a necessidade de não fazer fogo amigo. Não é? De uma pessoa ter redes de complicidade. Se não... o cantor aqui, o Rui Veloso dizia, não é? Quem não canta a mesma canção, não é? É isso. Isso exige novos equilíbrios, que é reunir o talento disponível. Andamos muito distraídos. Grande parte do talento, hoje em dia, como não tem ameaça, não é? Conhecimento de ameaça, nós não capturamos o talento. E a prosa é o uso responsável, tecnologia eficaz, segurança nacional, proteção de direitos humanos, e acima de tudo isto é muito importante, porque por mais interessante seja a pessoa,
a colaboração hoje em dia é a única forma de podermos trabalhar. Desse ponto de vista, é algo que nós podemos aprender com os militares. A equipa, a capacidade de colaboração e não, por exemplo, aquilo que nós fazemos nas universidades. A universidade, neste momento, vai ter que se reinventar porque ela baseia-se no professor catedrático, depois tomar... Não é? Mas lá está, isto não devia ser gravado. Sou entusiasmo. Isso tem a ver com o uso indevido potencial, os dilemas éticos, os riscos de segurança, a alocação de recursos, e isso é importante, e os desafios de implementação. Porque tudo isto depois, quando nós temos as unidades de carbono, e não as de silício, portanto as pessoas, as coisas não são sempre tão fáceis quanto isso. Este slide, eu fiz parte da apresentação, fiz a apresentação em vários sítios. Uma delas foi no Gama, que é até para mostrar como nós podemos fazer com o meu texto, mas com as imagens de computador. Fica bem, que é para diluir, que assim ficam na dúvida de quem é isto. Se é meu, se é de... É fantástico. Hoje em dia nós temos cada vez mais um efeito, que é um efeito muito interessante até do ponto de vista daquilo que nós dizíamos que era a guerra da informação. Nós temos estes 4 pontos, que é a vigilância e segurança, a análise de inteligência, o combate e operações e a cibersegurança. Estes são os riscos da IA nos sistemas de segurança e defesa, que os ataques adversários, as falhas de segurança, as vulnerabilidades de dados e a guerra cibernética. Todos eles em operação e, se houvesse dúvidas, eu trago aqui este texto, que, para quem é aqui do curso de Defesa Nacional deve achar um piadela estes gráficos, não é? E que nós verificamos que elas não são... Nós hoje em dia distinguimos muito o tipo de ataques através da forma como elas são colocadas. É interessante que, para os hackers, a arma de destruição massiva dos hackers é o phishing. E quer dizer que ele entra por texto, imagem ou normalmente PDFs ou textos, enfim, que entra, e nós temos padrões de utilização diferentes com explicações. Para quem esteja distraído, chineses ou norte-coreanos, e aqui estes são os novos atores, que são atores até que devem ser reconhecidos nas últimas semanas cá da nossa terra, e obviamente os russos que estão assim aqui. Estou quase a acabar, eu tinha deixado esta dica, e é, o que é que nós temos? Segurança da informação, para proteger dados e conhecimento. Cibersegurança, continuidade de negócio. O NIS 2 e o 27 estão aí, juntam com o RGPD, mas também o AI Act, que eu penso que nós hoje em dia estamos a caminhar para uma situação em que a nossa mediação com as máquinas é cada vez mais via inteligência artificial, não é? Portanto, isso vai sendo cada vez mais e, portanto, essa legislação vai ser importante. A AI é uma tecnologia geradora de tecnologia. Isto foi o Harari que disse, eu gostei. Há algumas coisas que ele disse, tem piada. Não é uma tecnologia de soma nula, quer dizer que há modificações e impactos. É disruptiva com alterações em modelos de comportamento e temos aqui uma situação crítica, primeiro com energia, depois com dados, depois com processamento e depois com a interação. Podemos falar mais aqui? É muito interessante porque há aqui uma estratégia operacional de meios e capacidades que nós podemos, ou injetando dados em português, ou retirando dados. Portanto, tem que haver uma estratégia sobre aquilo que vamos fazer. Os desafios societais têm a sustentabilidade económica. Qualquer dia nenhum de nós vai ter emprego, só trabalho. Não sei se estão a ver a má escolha do termo. A sustentabilidade social, o que é que acontece numa sociedade onde nós façamos com uma transição, o que é que acontece com o património? Bem, portanto, há aqui aspectos muito interessantes. A resiliência identitária, quer da bandeira, do Estado-nação, quer da comunidade, daquilo que são os tais valores partilhados, que conseguem sustentar uma ética. A redemocratização dos atores, isto é, enfim, não vou falar disso, e a capacidade de lidar com a guerra híbrida, com aquilo que os nossos adversários sistematicamente têm feito ao longo dos últimos 2 anos, mesmo em território nacional. Portanto, eu acabo aqui, deixo isto aqui, só 2
estas imagens e muitas dessas imagens são feitas ou no Image Being Creator ou no Napkin, não é? Portanto, que é para fazer com que os meus slides brancos hoje em dia tenham coisas interessantes. Pronto, obrigado. Obrigado, professor. Conforme previsto, vamos fazer aqui um período de debate que o professor Borges Gouveia teve aqui a trocar aqui algumas dicas com o professor Luís Antunes, mas neste momento aquilo que eu queria era alguma intervenção da audiência. Temos já aqui um comentador subejamente conhecido, Tenente Coronel Rodrigues. Pedi apoio aqui dos estagiários. É para gravar. Sim, também ficas gravado tu. Eu não sou especialista em tecnologias, por isso é que a IA existe, é para pessoas como eu. Ora bem, primeiro os meus parabéns ao Coronel Marinho Pereira e ao BDN pela dinâmica das várias conferências que tem feito e à PDL por também ter recebido todo este evento. Eu tenho duas questões que eu iria dirigir exatamente para os dois oradores. Penso que um bocadinho de acordo até com as próprias sensibilidades, pelo que eu conheço. Uma primeira é a evolução tecnológica tem uma tendência a ser apoiada nas infraestruturas que existem, no know-how que existe em cada um dos países. Poderá isso vir a criar um decoupling tecnológico e daí inclusivamente desenvolver algum tipo de, diria, distanciamento maior e fracionamento entre as várias nações a nível global e criar inclusivamente algum tipo de acréscimo de crises geopolíticas? Dirigia para o professor Luís Antunes. Dirigia para o professor Luís Borges Gouveia. Aquela velha questão, quem vai controlar a IA? Devemos estar preocupados neste momento nós sabemos onde está o botão para desligar. Será que daqui a uns anos vamos saber exatamente onde vai estar o botão ou a IA irá controlar o botão que desliga a IA? Bem, eu acho que a pergunta é mesmo muito interessante e isto está a ser gravado, portanto, vamos lá. Eu vou-lhe dizer a opinião que tenho dado ao longo dos tempos sobre a questão, que eu acho que é mesmo interessante, com alguns exemplos, e depois gostava, e só para não me esquecer, de falar do Nobel da Economia deste ano, porque fala um bocadinho sobre esse tema. Eu acho que para além desse gap na cadeia, no supply chain que nós temos na Europa e perdemos, nós neste momento, do ponto de vista da hardware, não construímos nada na Europa. Nos microchips nós não temos nada na Europa, não é? E, portanto, e a pandemia e a guerra na Ucrânia e o que se está a passar tem-nos mostrado que devíamos ter feito esse investimento. E, portanto, eu acho que a Europa agora está a ir atrás de semicondutores e a tentar fazer isso, mas estamos a correr atrás de prejuízo. Mas eu não poria só, do ponto de vista de geopolítica e de geoestratégia, a nível de países. Porquê? Porque nós criamos condições para termos novos atores, que não são países, e que têm uma capacidade operacional no ciberespaço muito superior a muitos países. Eu normalmente ponho este desafio. Suponhamos que a sua organização estava sobre um ciberataque e tinha a possibilidade de escolher, e eu não vou para Portugal para não ferir suscetibilidades, está a ser gravado, eu vou dizer, tinha a possibilidade de escolher entre os profissionais do Centro Nacional de Cibersegurança espanhol ou a equipa de cibersegurança da Google para o ajudar. A quem é que recorria? Eu sei a quem é que recorria, não vou dar a resposta, mas imagino que sabem qual é, não é? Porque tem uma capacidade operacional muito maior. São mais 2 exemplos antes de chegar ao Nobel da Economia. Durante a pandemia, vários países quiseram criar aquelas apps como o Stay Away Covid, no sentido de tentar controlar a dispersão da pandemia, e Inglaterra e França, 2 países com governos democraticamente eleitos, os epidemiologistas sugeriram que o modelo fosse centralizado, ou seja, que agregassem num só servidor todos os contactos, em vez de ser no telemóvel. Eu não vou pronunciar sobre privacidade, mas sobre a eficácia de combate. O que é que tínhamos? Tínhamos 2 governos democraticamente eleitos, com os epidemiologistas de renome internacional a dizer vamos por este caminho, mas precisavam da colaboração da Apple e da Google. Caso contrário, as apps acabavam com a bateria dos telemóveis durante 2 horas. Porquê? Porque tinham que ter sempre o Bluetooth ativo e fazia o drain da bateria. Estes 2 governos abordaram a Google e a Apple e a resposta foi não.
E eles não o fizeram. Portanto, nós estamos a criar esta nova realidade do ponto de vista de geoestratégia e geopolítica, de termos atores com uma capacidade operacional muito superior. O segundo exemplo é o que se está a passar nos Estados Unidos e nas eleições e o uso do X, ou do Twitter, pelo Musk. Estão claramente a desequilibrar a balança. Têm uma capacidade operacional e de manipulação através de inteligência artificial, através de contas falsas e fake news, que eu acho incrível. Como é que nas anteriores eleições os Estados Unidos falavam sobre a Rússia que estava a manipular via redes sociais e agora que tem um americano a manipular nas redes sociais não se está a falar sobre isso. Okay? O Nobel da Economia o que vem dizer é exatamente isso, que nós temos novos atores que não são países com uma capacidade muito superior aos vários países. E, por acaso, aqui é a minha parte de preocupação, que tipo de mundo é que nós vamos deixar às próximas gerações. Eu acho que é pior do que aquele que nós recebemos e tenho dificuldade em aceitar isso. Agora eu consigo. Muito bem. Não é para responder aquela que... É só a minha. É só a minha. Ele sabe, ele tem... É melhor, não é? Eu não posso. Ok. Quem guarda os guardas, nós ainda não tínhamos resolvido esse problema, né? Que é um problema dos romanos e da guarda pretoriana, com o Juvenal, e já temos um novo problema, que é quem é que controla a inteligência artificial. Neste momento, provavelmente ninguém, e a aceleração é um bocado disso, que uma das coisas interessantes com os modelos de inteligência artificial generativa, que já não são os mais avançados neste momento. A Lei está a fazer de espacial, não é? Que é uma coisa que vai dar um salto para cima, mas que há um aspecto que é interessante, é que neste momento nós temos dois grupos que estão avançados e que são afinal três grupos, que há uma inteligência artificial chamada Qwen, chinesa, que ao contrário daquilo que nós alegávamos, já está ao nível das anteriores. Temos o Grok, precisamente o Elon Musk, que corre por fora, e temos duas empresas que eventualmente são mais ligadas a Estado. Isso, se não houvesse gravação, se estivéssemos aqui, era mais fácil. Mas que é a Google, que eu acho que está em controle, e a Microsoft, que sempre custou dinheiro e, portanto, esse é o Deus dela, e depois também aquela que está neste momento ainda mais avançada e nós não percebemos verdadeiramente a situação, e que é OpenAI. Felizmente que há uma pessoa, o novo Alan Turing, não é o Geoffrey, eu conheço, é o Elias Esquiver, curiosamente é um judeu de origem russa, que estudou em Toronto com o Geoffrey Hinton e que criou agora uma empresa, porque se dissociou e arranjou fundos para isso, precisamente para controlar a inteligência artificial, para criar tecnologia que o faça. Porque aquela ideia peregrina que uma pessoa pode desligar a energia a este tipo de estruturas como nós as conhecemos, já passamos essa fase. Não é? Portanto, ninguém desliga, não é? Porque é distribuído. Portanto, aí nós vivemos um tempo que é um tempo de disrupção e um tempo de fuga para a frente. E essa aí é a razão porque neste momento, mesmo do ponto de vista presidencial, o Biden, mesmo no final do mandato, o que é muito estranho, tenha feito o mandato precisamente que é para deixar ao complexo militar a possibilidade de assumir e ter o espaço político para fazer o uso militar da inteligência artificial, quer com os sistemas de armas, quer, acima de tudo, com a capacidade de resposta em tempo útil para efeitos de detecção e de reação. Se isso tem a ver com o nuclear, vamos, por exemplo, não é? Eu queria só adicionar um bocadinho mais uma coisa à pergunta que fez há bocado e que tem a ver com o relatório de Draghi. O Draghi vem dizer, e bem, que as 10 maiores tecnológicas europeias tiveram que se mudar para os Estados Unidos. E se voltarmos a isto, a novos atores na geoestratégia e política,
é importante ver o quanto a Europa é, desculpem o termo, totó. Porquê? Porque os grandes, se virmos os navegadores da internet, os browsers, os 5 maiores, 4 pertencem a empresas nos Estados Unidos e 1 pertence a uma empresa chinesa. Fomos nós que inventamos o navegador da internet na Europa. Como é que nós não sabemos explorar a inovação que fazemos e transformá-la em produtos e controlarmos parte deste mundo digital? Não é? E eu acho que é uma falta de visão de estratégia de risco e de assumir risco naquilo que é a exploração comercial da inovação. Depois a consequência é que quando temos tecnológicas que tentam operar à escala global, que é essa a realidade nova, vem o relatório Draghi e mostra que eles se mudaram para os Estados Unidos. Portanto, ou nós, a Europa, mudamos de atitude, ou então eu acho que realmente vamos estar muito, muito atrás neste comboio. Obrigado, professores. Estava à espera que o Sr. Engenheiro Almeida demonstrasse interesse. Faz favor. Muito boa tarde a todos, parabéns ao IDN por esta iniciativa e aos palestrantes. E eu as duas perguntas que vou fazer, fazendo aqui também, aproveitando a sugestão do colega que anteriormente colocou uma questão, eram duas provocações, uma para cada um dos dois, mas para já lançaria uma até genérica para ambos, se assim o entenderem, que é o que é inteligência. Nós temos inteligência artificial, mas acho que não sabemos o que é inteligência. Eu, pelo menos, tenho algumas dúvidas. Para o professor Luís Antunes, eu penso que ele já respondeu, mas eu vou recolocar a pergunta, que é aquilo que acabou de dizer, não é? Na Europa temos melhores cientistas e engenheiros, continuamos dependentes de software das multinacionais americanas. Porquê? Inventamos o Linux e compramos software, sistemas operativos, gastamos milhões, não vou dizer a quem, porque não interessa. E depois também uma outra questão, portanto, relativamente a esta situação, se vislumbra, penso que não, mas enfim, se vislumbra alguma possibilidade, podemos reverter esta posição. E também que moral regula países como China, Rússia ou Coreia do Norte, em que não têm as balizas que se calhar países democráticos têm, não é? Portanto, não há limites para o desenvolvimento e para o uso da tecnologia. Para o querido professor Luís Borges Gouveia, acho que é mais fácil ia-lhe perguntar em que medida podemos usar a IA em Portugal para nos posicionarmos, o IA e não só, as tecnologias em geral, para nos posicionarmos na dianteira do desenvolvimento tecnológico, em particular no da defesa e no duplo uso. Sei que é uma... Por ordem cronológica, vou passar a palavra aqui ao professor Luís Antunes. Sim, bem, a pergunta é interessante. O que é que nós podemos fazer? Eu agora aqui, esta casa ainda é mais difícil a resposta, mas é aquilo em que eu acredito. Mas eu vou começar pela cibersegurança. Na cibersegurança, quando nós na Europa tentamos ser soberanos, do ponto de vista digital, se cada um dos 27 países quiser garantir a soberania digital do ponto de vista de cibersoberana, nós vamos perder esse jogo. Porque nós estamos a ter, nas outras geografias, quase continentes. Portanto, ou nós temos uma soberania partilhada e assumimos que na Europa temos uma soberania partilhada e temos uma estratégia realmente comum e começamos a ter que partilhar soberania, eu acho que eu estou muito desiludido e acho que perdemos o jogo. A dado momento, acho que vemos avanços na Europa, nesse sentido, alguns recuos. Eu acho que a instabilidade que se está a gerar com base no que se está a passar na Ucrânia não nos ajuda muito, a instabilidade política, pois a forma como somos manipulados politicamente usando a própria tecnologia também não ajuda muito. O melhor exemplo desta manipulação usando a tecnologia, houve um juiz no Brasil que deu ordem de parar, de impedir o uso do X. E a propagação das fake news demorou muito mais tempo no Brasil, ou seja, pelos canais convencionais. A partir do momento em que voltamos a restabelecer o X, as fake news propaga de uma forma assustadora. Portanto, nós estamos realmente a ser manipulados, e manipulados, eu não diria pela máquina, estamos a ser manipulados por países que têm uma estratégia de mais médio prazo do que nós, que temos ciclos políticos de 4 anos, em que a questão da soberania partilhada nunca é um tema nestes ciclos políticos curtos. Portanto, eu acho que vai ter que ser por aí, se calhar a próxima geração, não sei. Esta questão dos programas Erasmus e de termos esta nova geração a estudar em vários pontos da Europa, se calhar traz mais essa noção de que temos que partilhar aqui alguma soberania. Inteligência, capacidade de adaptação,
Aliás, Geoffrey Hinton, que é um sujeito interessante, que não gosta nada do Minsky, eles pegam-se muito por causa das redes neuronais, portanto há aqui, entre o simbólico e o não simbólico, algumas guerras muito grandes. Dizer duas coisas interessantes, tanto o Iter como o Sabi são ingleses, ou seja, ganharam o prémio Nobel na Google, não é? E foi nos Estados Unidos. Aquilo que nós não temos é um espaço comum de diálogo e de juntar as pessoas, não é? Porque a mim até me parece aquilo que eu fazia muitas vezes a brincar em projetos europeus em que estavam alemães, dizia, não é? Aliás, você disse que eu já disse isso, parte para terceiros, tem piada. Também podes começar a dizer isto, eles afinam muito. Eles são 5 estrelas. São pessoas 5 estrelas, são muito estrelas. Agora há uma coisa que eles não têm, temos atenção a dizer, é pessoas 6 estrelas. Porque também têm uma quantidade de regras e de expertise e de ecossistema que impede muita criatividade. Os chineses só têm pessoas 4 estrelas, porque não têm a possibilidade de ter inovação em rede disruptiva, que atrasou um bocado. Então eles criaram, e até estão em ações cá em Portugal, que é para levar pessoas para lá, do outro lado de Macau, um sítio que é ao lado também de Hong Kong, já que Hong Kong não pode servir isso, universidade que é para levar para lá universitários europeus para isso. Porque é que nós, na Europa, ainda não criamos um espaço, um viveiro, que até podia ser cá, nós temos cá está, é a tal estratégia, não é? Portanto, podemos dizer e podemos até ilustrar aquilo que é feito com boas práticas para quem só tem gente de 4 estrelas. Como seria nós, com a quantidade de pessoas de 6 estrelas que temos, criar essas condições como só existe para uma área e existe, enfim, há razões para... Era interessante explicar porque é que o CERN, neste momento, não tem a capacidade na física que teve e na energia, e isso sente-se que há uma grande crise na física. Porquê? Esse é o verdadeiro viveiro de gente, não é? Portanto, e há uma estratégia que nós perdemos cá na Europa por várias razões, e que tem a ver com o facto da reindustrialização ter que ser começada outra vez através da areia, não é? Que se tem. Aliás, o Draghi dizia isso. Mas depois as propostas que o Draghi faz não são muito interessantes porque continuamos a pensar nos portugueses de uma forma que ficam com lítio e vocês fazem o lítio e o cobalto não fazem, apesar de terem o mar onde ele está, e se nós fazemos, haja paciência também, há inteligência, eu também sei ler o que ele diz e sei também escrever um relatório 401 páginas gerando, não é? Algumas das coisas são geradas. Faz lembrar aquilo que o nosso amigo fez com as vantagens competitivas há muitos anos atrás, que foi refazer um relatório para o cluster do... Portanto, isso eu acho que há pouca gente neste momento com uma leitura frontal na Europa destas questões e que depois dão a ideia, as estratégias com a indústria automóvel que está completamente passada e não cuidamos destas indústrias do futuro que tem a ver com o conhecimento, que nós temos aqui, acho eu, uma base muito interessante, cá nesta zona do Vale do Douro, vamos lhe dizer assim, podemos chamar a essa. Mas para isso precisamos, de que nós queremos ter coisas de inteligência artificial, precisamos, entre outras coisas, de perceber como é que nós garantimos a segurança e quem é que pode entrar aqui. Que tipo de AIMA? Por exemplo, nós na APDCI fizemos um cartão de cidadão que é para registar as pessoas à entrada com um cartão que é para sabermos quem é. E, portanto, passa muito por questões de informação e depois de energia, não é? E esse é o tipo de questões do ponto de vista de estratégia que exige. Não é aquilo que queremos ser, ou queremos o que é que nós vamos apostar para fazer e depois o que é necessário para isso. É? Mas, particularmente, o que está a acontecer, e como disse o Luís e muito bem,
a inteligência artificial tem uma grande capacidade, que é os pequenos atores podem fazer a diferença. E nesta fase, eles fazem necessariamente a diferença. Porque aquilo que está a acontecer neste momento, nós já sabemos quem é que vão ser os fornecedores. Eu não sei se as pessoas que estão aqui têm acesso ao Gmail, provavelmente ao Gmail vão fazer Notebook LM. E depois vão pôr lá a apresentação que eu vou partilhar com todo o mundo em PDF e vão carregar lá no botão que é para a inteligência artificial fazer um vídeo entre 5 a 19 minutos com a inteligência artificial que vai comentar e depois vão ler, vão ouvir isso. E nós vamos perceber e vamos fazer perguntas àquilo que está aqui e colocar também YouTubes de outras pessoas. E vamos ter um especialista dentro de portas. Esse tipo de aplicações, que são aplicações gerais, a Microsoft e a Google, eles vão apanhar nos diferentes sítios. Nós temos a oportunidade neste momento de as fazer para a área da saúde, para a área do vinho, para a área das PMEs, para a área do ensino, fazer experiências com a esperança que a Microsoft diga assim, a Microsoft ou a Google, portanto, uma dessas diga assim, o que está a dar agora é, em vez de ir para a Irlanda, vir para Portugal. Porque aquilo que eram os impostos, que eram o dinheiro, que eram as condições geopolíticas do século XX, já não vão ser no século XXI. Uma estratégia para essa área eu acho que seja importante. Mas tem que ser diversa. Não, só completar, e depois eu esqueci-me de responder à sua provocação da inteligência, mas completar o que o Luís estava a dizer. O Notebook LM, ChatGPTs, são todos muito interessantes. Do ponto de vista de soberania, seria, na minha opinião, impensável os vários ramos das Forças Armadas estarem a colocar lá documentos que deviam estar classificados. Nós estamos a pôr esses documentos em países terceiros. Portanto, ou nós nos capacitamos do ponto de vista nacional ou europeu com estas infraestruturas e esta tecnologia e podemos usá-las e ter acesso a eles, ou temos uma desvantagem muito grande, ou então pomos a informação em terceiros. E, pá, temos uma desvantagem, já lá está, portanto não vamos proteger nada, ou temos a desvantagem de não poder usar esta tecnologia. Mas tem que haver uma estratégia nacional ou europeia. Nós temos que pensar estrategicamente a médio e longo prazo e não podemos estar só na espuma do dia. É óbvio que se nós proibirmos, o que pode acontecer é quem está mais abaixo na cadeia dizer, ok, mas eu vou usar em minha casa e vou fazer isto, mas põe lá a informação. Essa cultura tem que existir e temos que ter esse cuidado. Eu vou responder à sua provocação da inteligência, que eu acho deliciosa a provocação, porque qualquer resposta que eu dê vai ser inteligente, porque nós não temos a definição de inteligência. Mas eu vou lhe dar enquanto engenheiro. Eu vejo a inteligência muito entre o determinismo e não determinismo. Eu, quando faço um programa e quando programo, aquilo é determinístico. É um conjunto de instruções que eu digo ao programa ou que eu digo à máquina o que é que ela tem que fazer. Okay? E a máquina vai fazer aquilo que eu lhe digo para fazer. A inteligência da máquina é fazer o que nós lhe dizemos para fazer. Onde é que eu vejo alguma inteligência? E agora aqui dar um exemplo, quem me conhece, eu normalmente nas apresentações falo da minha filha. E onde é que vejo a inteligência? A dado momento a minha filha quis fazer o curso profissional de piano e fez. E os meus amigos diziam, mas vai para o desemprego. E eu na altura achava que não, porque a criatividade é aquilo que vai permanecer. A inteligência artificial e a robótica, tudo que é mecanizado, tudo que é sistematizado, eu acho que vai morrer mesmo. São profissões em que ou morrem, ou então só vamos ficar com uma pequena gama de profissionais muito bons, altamente pagos, para ter o espírito crítico do que a inteligência artificial faz. Portanto, e acho que o que vai prevalecer é a criatividade. Ela fez depois um percurso de fazer som e imagem, eu achava que ela criou som por causa do piano, ela gostou da imagem, neste momento está a fazer design. Portanto, e eu acho que a profissão de futuro vem muito por aqui, e é aqui que eu associo a inteligência. Os meus amigos dizem-me, não, mas eu vou ao Dale e mando fazer um quadro de um gato a fazer o pino à la Picasso. Ele está a fazer o que tu lhe dizes, não está a ser criativo. E tu é que lhe disseste, olha, eu quero um gato a fazer o pino pintado ao estilo de Picasso. Ele está a cumprir instruções, não está a ser criativo. Pode até o boneco ser giro, mas está a cumprir a tua instrução que quer o gato a fazer o pino pintado ao estilo de Picasso. Portanto, eu acho que a inteligência artificial vai ser determinística, e é discutível, eu sei que é discutível,
Há muitos colegas meus que acreditam na singularidade em que a máquina vai ser criativa. Eu ainda não acredito nisso e tenho mesmo muitas dúvidas que durante a minha vida isso vai acontecer. Mas acho que nós, seres humanos, somos criativos. Kasparov, quando joga xadrez, ele consegue ser criativo, não é? E isso distingue-nos. E eu acho que está aí a inteligência. Só uma coisa que há um aspecto que é interessante em complemento. Há um aspecto interessante que tem a ver com, que é para perceber também as diferenças. Aquilo que acontece é que entre o simbólico e o não simbólico, eu falei aqui, era para dizer uma coisa que depois eu não referi, foi para a parte, e que tem a ver com o seguinte: acredita fielmente que nós já estamos para lá do limiar da capacidade do controle dos sistemas. O que é certo, e eu estou a fazer, portanto, no contexto não nacional, a avaliação para controle de modelos LLM, e o que acontece é que muitas das capacidades emergentes que são tidas são não programadas, não é? E há alguns exemplos, algumas situações onde a máquina, ou seja, estas inteligências já mostraram capacidades de reação para aquilo que não foram feitas, desde a possibilidade, por exemplo, de traduzir em hebreu, ou então, no caso do AlphaGo, ele tem uma jogada que é 38 a 48, não sei bem, e que é muito conhecida porque levanta muitas questões. Portanto, foi completamente a descontrole daquilo que era o anterior, foi tirado por regras que são para lá da nossa compreensão da codificação que fizemos, e que teve um efeito, que é, a partir daí, o AlphaGo é um jogo extremamente complexo que nunca mais foi ganho por seres humanos. E, portanto, isso é considerado a primeira ação criativa da máquina, ok? Portanto, isso está aqui, portanto, aquela coisa que não existe, existe aí. E que tem um efeito que ainda é mais interessante do ponto de vista daquilo que é o efeito do ser humano. É que, a partir daí, curiosamente, o ser humano também aprendeu a jogar melhor. E aquilo que eram os melhores jogadores humanos foram ultrapassados pelos jogadores que se criaram a partir daí, que foram melhores, embora o jogo seja hoje em dia ganho por máquinas, quando é confrontado por máquinas. Não deixa de ser interessante, portanto, teve um efeito de colocação a esse nível. O aspecto da inteligência que é interessante, Jerome Hinton disse, é que a mim me parece, a nossa inteligência é diferente, não é? Mas hoje em dia, quando se diz que estas máquinas vão passar para agentes autónomos, o que é que isso significa? Por isso é que eu disse que a inteligência é a capacidade de adaptação. É que se eu tenho um modelo de mundo, eu tenho dados de entrada e tenho dados de saída ou ações. Quer dizer que eu tenho uma inteligência autónoma, uma capacidade de processar essa informação, fazer. Os agentes podem ter este tipo de situações, e já há emergência de algumas situações em que elas não foram programadas. Faz o homem, o Gaudat, que também é engraçado que muito daquela primeira geração da Google saiu da Google, e agora ou estão a tratar da felicidade como o Gaudat, que era um egípcio, ou estão a virar evangelistas, ou ir para a filosofia, que é o que nos vai acontecer a todos nós, não é? É isso, ou estão de lado, vão da força, como o Saskiver, que é uma coisa fundamental. Mas é curioso, quando nós falamos dessa pessoa, ele tem um texto que é muito interessante, que ele diz: eu, quando estava na Google, nós pedimos à máquina, que é que a Google faz pesquisas, que é para procurar um gato e para encontrar um gato. E depois pegaram no código que ele gerou e nas redes neuronais, portanto, nos pesos, não é? Na álgebra que estava associada, e aquilo que eles conseguiram descodificar foi que tinha uma quantidade acrescida de informação que fazia com que ele percebesse qualquer gato que existia. E essa quantidade de informação foi tratada durante quase 2 anos, e nós, ainda hoje em dia, não fazemos a mínima ideia como ele faz. Mas ele faz. Porquê? Lá está aquela ordem de cognição que é maior. Portanto,
Isto, do ponto de vista de inteligência, tem essa situação também. Se nós considerarmos a detecção de informação e a ação por essa via, nós vamos ver que há alternativas para fazer isso de forma diferente. Aliás, o Russell e o Norvig têm lá uma coisa muito interessante sobre a máquina de Turing e o teste de Turing, que não interessa, para nós é uma habilidade de circo, não era uma coisa importante, como também os irmãos Wright não viram o voo, não fizeram ou replicaram o voo do avião pelo bater de asas do pombo, não fazia sentido. Mas o que é certo é que nós temos hoje em dia aviões e máquinas extremamente evoluídas, não é? Que não competem do ponto de vista da natureza com o Falcão, o Estorninho, apesar de que o B2 acho que tem a silhueta dele e coisas do género, mas fazem muito bom conta do recado. Não é? Portanto, é nesta divergência, e a mim parece-me que a inteligência artificial tem um erro muito grande do ponto de vista filosófico e que pode enganar muito, que é a antroformização, que de um momento serviu para vender a inteligência artificial, ao momento seguinte, que é para iludir as pessoas das capacidades que a inteligência artificial pode fazer, e no momento a seguir pode iludir daquilo que elas fazem verdadeiramente e que nós julgamos porque estamos a ver num registro diferente. E é esse a mim parece-me ser um problema. Tenho que pôr aqui um bocadinho de travão. Tenho que pôr um bocadinho de travão. Que medo, muito medo, tenham os militares depois de ouvir esta troca de opiniões. É sempre divertido debater com o Luís. Eu acredito na inteligência artificial enquanto inteligência no dia em que eu disser ao ChatGPT encontra-me a cura do cancro e ele me der a cura do cancro. Sem eu lhe dizer qual é o caminho que ele tem que seguir. No dia em que nós chegarmos a uma máquina, não programada pelo homem, porque se for fazer a sequenciação do DNA e encontrar qual é a mutação da sequenciação e for eu que for dizer, ok, vai procurar uma mutação e vai ver qual é a mutação que eu depois vou interpretar e vou-te ajudar isso aí eu não acho que é inteligência artificial. Aqui há dias um dos pais das ciências da computação também dizia relativamente ao Musk e a inteligência artificial que o Musk ponha um sistema autónomo a ensinar um carro a conduzir autonomamente em 17 horas, como nós ensinamos um jovem de 18 anos. Se o carro começar a conduzir, então temos inteligência artificial. A máquina ensinou o carro a conduzir sozinho. Se não ensinar a conduzir, então nós humanos ainda temos aqui um leverage muito grande relativamente a estes sistemas. Não é? E eu acho genuinamente, eu Luís, não quero discordar muito, eu sei que estou a discordar de ti, mas acho genuinamente que no dia em que eu disser a uma máquina resolve o problema de P versus NP, que é o problema que é 1 milhão de euros, um problema muito famoso nas ciências da computação e que ninguém consegue resolver, e a máquina o resolver, pronto, tiro o chapéu, vou para casa, vou para a ermita, para um sítio qualquer e deixo de usar a tecnologia. Mas até lá eu acho que nós ainda estamos a prevalecer. Obrigado. Por falar em ermitas, o pessoal está com tanto problema das gravações que a próxima conferência é numa caverna. Estou a brincar. Eu queria que alguém da audiência, sem ser da área da tecnologia, o Dr. Orlando há bocado já tinha começado ali a pedir a palavra, e vai ser a última, tenho pena de ser a última questão que vão colocar, porque nós, mais tardar às 19 horas, temos que sair daqui. Portanto, Dr. Orlando, faz favor. Vou só dito a Defesa Nacional. Vou ser breve. Eu tive quase para não poder vir, ainda bem que vim, porque assisti a uma sessão fantástica. A minha questão é novamente sobre a ética, que daria provavelmente uma outra iniciativa. A ética porque, na medida em que provavelmente estamos a assistir a uma concorrência global sobre valores e princípios éticos que se sobrepõem à norma, porque a norma, os RGPDs, etc., é muito variável e muito por várias regiões do mundo. E indo de encontro aos princípios e aos valores éticos, apesar de tudo universais, embora compendam diferente da região para a região do mundo, como é que podemos treinar algoritmos na decisão que queremos fundamentalmente humana e se nos escandaliza que as decisões com base em princípios e em valores éticos, religiosos, da vida,
principalistas, enfim, possa ter nuances diferentes consoante a sociedade ou a região do mundo em que nos inserimos. Como é que isso pode ser aplicado à inteligência artificial? Presumo que seja para os dois. Exatamente. Começo por professor Borges Gouveia. Tem que ser muito sucinto, à moda do CDN, muito sucinto. Ok. É precisamente a forma distribuída, é um bocado como resolvemos o problema da comunicação com o TCP/IP, de forma distribuída e não ligada, com capacidade de cada região ter a sua própria versão, não é? Ainda ontem um familiar meu, um médico, dizia como era maravilhoso e afinal de contas nosso azeite não é nada melhor que o azeite italiano e que o azeite grego, que são melhores, não é? Que foi lá que foi criado. Mas nós vamos continuar a achar que o nosso azeite é o melhor do mundo, porque isso dá-nos a possibilidade de sermos felizes e de conseguirmos manter essa capacidade. E é um bocado para isso que temos que construir e temos que ter capacidade de fazer com capilaridade, sinceridade, não é? E é essa diversidade que também depois permite inovação e permite troca com terceiros. Portanto, nós temos que investir sempre na mesma coisa. Antigamente era na educação. Hoje em dia nós arranjamos uma forma mais pomposa para dizer isso, que é a literacia. Literacia dos mídias e informação. E que é uma boa estratégia, porque é uma estratégia possível, que é porque aí os seres humanos aprendem muito depressa a se adaptar. Portanto, são entidades inteligentes, autónomas, como aqui foi dito, e que podem usar estes modelos, já que nós não temos tecnologia para isso, não necessariamente como eles são colocados aí, mas nós podemos, eles estão em open source, a Microsoft pôs em open source muito, que é para os poder ter de forma dissociada. Portanto, as nossas escolas vão ter que aprender a ser mais digitais, mais distribuídas, com a capacidade de fazer aquilo que nós estamos a fazer aqui, que é esta coisa que eu acho que é importante e que não se vê muito. Não penso, acho, porque não tenho a certeza disso. Não é? Uma pessoa pensa, mas que é muito importante, que é o facto de nós podermos discordar, podemos respeitar-nos e, acima de tudo, ouvir-nos. E perceber o que ele diz e dizer, pois tem razão e é interessante, porque só assim, e eu sei de experiência própria com o futebol, porque à minha volta toda a gente é do Porto, e agora não consigo discutir com a malta do Sporting. Não é? Mas isso é complicado, que é a diversidade e a capacidade de criarmos e de selarmos localmente conhecimento. Tem que haver diversidade, tem que haver... esses são os princípios de abertura, de respeito próximo, de fazer as coisas, não é? E de sermos todos educados para isso, não é? Em literacia. Acho que esse é o... Sucinto. Eu vou ser mais rápido. Eu estou de acordo consigo. É interessante a pergunta e do ponto de vista ético, e eu muitas vezes sou questionado pelos meus colegas nos Estados Unidos, e eu estive lá, porque é que nós na Europa somos tão regulatórios quando eles acreditam na autorregulação do mercado. Eu acho que nós na Europa temos um conjunto de valores e temos um conjunto de sociedades em que aquilo que eu lhes digo é que já vivemos regimes totalitários e percebemos o que é que um regime totalitário consegue fazer com acesso a um conjunto de ferramentas, não é? E, portanto, tentamos proteger, do ponto de vista regulatório, um conjunto de valores europeus e valores humanistas que todos nós... se me pergunta depois se eu pessoalmente vejo como desejável várias geografias terem o conceito de ética e de valores diferentes, eu acho que não. As migrações que nós estamos a sentir no sentido de chegarem à Europa, eu acho que é na perspectiva dessa miragem dos valores europeus e de procurar valores que são de outras geografias, financeiramente muito mais pobres, mas de qualquer das formas podiam ter ido para o outro lado do globo, não é? E portanto estão a vir para a Europa. Do ponto de vista ético, e muitas vezes também sou questionado e me dizem, o regulamento de inteligência artificial vem impedir o desenvolvimento da tecnologia, nós, a Europa, vamos ficar por trás. Não. O que o regulamento de inteligência artificial proíbe é o uso da tecnologia, não proíbe a investigação. Nós vamos poder continuar a investigar, a fazer o que de melhor fazemos do ponto de vista de inovação. Agora, há um conjunto de usos da tecnologia, por exemplo, o ranking social que já aparece na China. Nós, europeus, para os nossos valores, achamos que é inaceitável esse uso. E, portanto, aqui a ética entra nesta componente da regulação só no sentido de proibir
um conjunto de cenários de uso, não na investigação. Portanto, eu não acho que nós, europeus, vamos ficar para trás do ponto de vista tecnológico, antes pelo contrário. Agora, acho que vamos ficar muito à frente do ponto de vista de sociedade, e mais uma vez, aquela sociedade que nós queremos deixar à próxima geração, não é? Há um conjunto de direitos, liberdades e garantias que hoje temos como garantidos, e temos que lutar para que as próximas gerações também tenham como garantidos. Há outras geografias onde isso não acontece, o uso da tecnologia vem no sentido até de reforçar estados totalitários. E é isso que nós temos que impedir. Obrigado mais uma vez. Pedi uma salva de palmas para ilustres conferencistas. Também pedia mais 2 minutos para fazer aqui um processamento de entrega de lembranças aos 2 elementos deste painel riquíssimo. Não sei se está alguém presente da administração do Porto. Há bocado estava ali a doutora Marta Salemos. Como não está, será entregue a posteriori. Eu faço a entrega. Professor Antunes, obrigado pela vossa presença. Dá-se por encerrada esta conferência. Levantaram-se aqui vários pontos, várias perspectivas. Quiçá a próxima conferência do Castelo seja sobre a ética da inteligência artificial, quiçá. Mas relembro que já houve uma no TecMaia o ano passado, nesse âmbito. Vamos procurar explorar outras temáticas. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença, pela vossa inscrição, por tão ilustre e heterogénea audiência, que aqueles que eu conheço sei que é uma audiência heterogénea, os outros que não conheço, mais uma vez, peço que acompanhem o IDN para poder usufruir desta divulgação destas temáticas. Obrigado mais uma vez.